Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma atividade da matéria de história, tá? Então nós vamos pegar lá a nossa apostila de história na página 2 e na página 3 e vamos observar a imagem que tem ali. Vou mostrar pra vocês aqui, vocês vão estar olhando aí na apostila de vocês, mas eu vou mostrar igual. Página 2, página 3. Vai ter essa imagem aqui de uma cidade, tá? Então aqui vai ter mercado, vocês vão observar que tem mercado, tem construção, prefeitura, hospital, tem até aqui uma fazendinha com alguns animais, tem casas, carros, pessoas, tem algumas profissões que estão destacadas aqui. Então vocês vão observar essa imagem aqui da página 2 e 3 e vão dar uma olhadinha nessas questões que tem bem aqui em cima na página 3, tá? O que é preciso para uma cidade funcionar? O que precisa? Que elementos da imagem representam as diferentes áreas de funcionamento da cidade. Então vocês vão dar uma lidinha nessas questões ali e vão pensar sobre elas, tá? Se tiver com o caderno em casa, pode responder no caderno. Se não tiver com o caderno, daí depois a gente conversa melhor sobre isso quando eu estiver retomando. E aí vocês anotam no caderno essas informações. Mas é importante que vocês avaliem essas duas páginas aqui e tentem chegar à conclusão dessas 3 perguntas, mesmo que vocês não anotem, eu preciso que vocês tentem compreender, tá? Então vamos lá. Virando ali na página 4, vai ter um textinho bem curto aqui. As cidades e sua organização. Nesse texto aqui vai falar sobre as pessoas, sobre o que elas produzem, sobre o que precisa para uma sociedade funcionar, sobre regras, sobre normas, as leis, sobre como funciona uma sociedade, o que precisa ali também dentro desse texto vai ter, tá? Vai falar sobre os impostos, para que são usados os impostos que nós pagamos, tá bom? Então, dentro desse texto aqui, vai estar funcionando tudo isso, tá? Vai estar explicando por que ter regras e leis é bom para a convivência da sociedade. Vocês vão ler e vão compreender isso, certo? Em seguida, ali na página 4 mesmo, vai ter 2 questões. Vocês vão estar respondendo com relação a esse texto e aquelas imagens anteriores, tá bom? Então, vocês vão avaliar aquelas imagens, vão ler esse texto pequeno aqui na página 4 e responder essas 2 questões. E vão continuar na matéria de história, porque são 2 questões curtas. Então, nós vamos aqui mudar lá para a página 5 de história, o surgimento das primeiras cidades, tá? Então, aqui vai ter uma explicação breve sobre como surgiram as primeiras cidades. Então, ali, o primeiro quadradinho vai estar falando sobre os nômades. Os nômades, eles viviam da caça e da coleta de alimentos. Então, eles ficavam um período em um lugar até que eles conseguiam sugar tudo que aquele lugar poderia lhes proporcionar. E então, eles mudavam de lugar. Então, o nômade, eles nunca tinham uma residência fixa. Eles sempre estavam mudando de ambiente, tá? Ou fugindo do frio, ou procurando mais alimentos, procurando mais água, mas eles sempre estavam em movimento. Era uma sociedade que estava sempre em movimento. Em seguida, vai ter ali o quadradinho que vai explicar sobre os sedentários. Então, os nômades eram milhares de anos atrás. Os sedentários já são cerca de 10 mil anos atrás só. Eles já começaram a construir umas casinhas, começaram a ficar mais próximos dos rios para conseguir construir a lavoura, formar a lavoura, agricultura, para criar animais. Então, tudo isso vai estar escrito, explicadinho bem direitinho ali dentro daquele textinho ali dos sedentários, tá bom? Vocês vão dar uma lidinha ali e toda essa explicação vai estar escrito ali. Em seguida, vai ter ali as primeiras aldeias no próximo quadradinho. E nas primeiras aldeias foram quando começaram a se tornar as primeiras sociedades de fato, tá bom? Eles já moravam em cabanas e se organizavam, dividindo as tarefas que eles precisavam realizar dentro da sociedade, que era caçar, colher, buscar água, todas essas pequenas tarefas do dia a dia que nós temos também hoje no nosso cotidiano ainda, tá? Atividades básicas. Em seguida, nós vamos virar ali o surgimento das primeiras sociedades. Então, as primeiras cidades surgiram há um pouco mais de 5 anos no continente asiático,
na região onde hoje se localiza o Iraque. Então, vocês vão ler esse texto que tem aqui na página 6, que fala sobre as primeiras sociedades humanas, que vai falar sobre os rios Tigre e o Eufrates, sobre a guerra que tem até hoje por causa do rio, no rio Tigre, o Eufrates e o Nilo, porque eles eram rios que tornavam o solo fértil. Então vocês vão ler esse pequeno texto aqui, que também vai ter essa explicação sobre o surgimento das sociedades e essa guerra dos rios que ainda existe, tá? Vamos mudar aqui para a página 7. Também vai ter os grandes rios que existiam nessas regiões da Mesopotâmia e do Egito Antigo. Aqui as margens férteis para agricultura. Aqui o espaço onde era mais fértil formava uma meia-lua. Então vocês vão olhar aqui no mapa, vão perceber que aqui a região onde se desenvolviam as primeiras sociedades urbanas da história era em forma de uma lua crescente. Por isso o local foi chamado de crescente fértil, tá bom? Vocês vão ler esse textinho, esse outro textinho aqui, vão dar uma olhada no mapa. E também tem aqui, ó, um Saiba Mais, com um pouquinho mais de informações sobre o surgimento das sociedades, tá? E aí vocês vão responder na página 8, questões de 1 a 4. Todas as respostas vão estar lá nesses textos anteriores. A número 4, vocês vão enumerar do primeiro acontecimento até o último. Então, vão ser 5 acontecimentos. Vou numerar de 1 a 5 na ordem em que eles aconteceram, tá bom? É bem simples assim, se vocês conseguirem olhar, se vocês vão olhando o texto e vão avaliando aqui as questões, tá? E aí, nós vamos concluir lá de português. Lembra que ficou um poema visual que nós não concluímos? Vamos lá na página, na apostila de português, na página 7. Nós vamos concluir esse poema visual aqui do prato, tá bom? Vocês vão olhar aqui para esse prato e vão avaliar ele, vão identificar os pontos que tem nele, que mais se destacam. Vão ler aqui essa informação, ó, a pessoa que fez esse desenho, esse poema, ele nasceu no estado de Santa Catarina, olha só que interessante. E depois de vocês avaliarem esse poema, lerem ele, vocês vão responder as questões 15 e 16 e em seguida até a 21 da página 8, tá? Todas essas questões são sobre o poema visual número 3, tá? Só pra gente concluir esse poema visual e daí dar continuidade na matéria. Combinado assim? Então tá bom. Então é assim, nós vamos fazer essas atividadezinhas de história, tá? E daí essa última atividadezinha de português. Combinado? Então boa atividade, boa tarefa. Um beijo e qualquer dúvida me liguem.